E você realmente virou esse personagem que vai da empadinha do Salete ao filé Rossini do Fasano. Aliás, gozado que de vez em quando eu ligava para o Joaquim, ele ocupado, trabalhando, eu fazendo milhares de coisas e tal, para ficar discutindo se a empadinha do Salete continuava melhor do Rio de Janeiro ou não. Continua, Joaquim? Eu não tenho ido para lá, eu estou querendo até fazer uma crônica sobre o que sobreviveu, porque os jornais dão muita coisa do fechou, acabou, não tem mais. Mas aí eu fui semana passada no centro, onde eu não ia há muito tempo, né, por motivos óbvios. E está uma situação assim meio triste, né, muito abandono, mas algumas coisas foram preservadas. Aí tem ali na rua São José, tem um sanduíche de linguiça tradicional, entendeu? Está lá, o restaurante está lá, e foi onde eu comi. O Bar Luiz, lá na... Lembro dele. Lá na... Não, o Bar Luiz é lá embaixo, na Mendes Sá, né? Ele continua, ele abriu para essa nova situação, nessa nova decoração dos restaurantes. Você fez uma crônica maravilhosa sobre esses restaurantes ao ar livre. Exato, agora aqui em Ipanema, tudo a céu aberto, aí cai tudo dentro do teu prato, né? Então, tem essas coisas que sobreviveram na cidade, eu queria botar mais e falar disso, né? Então... Você citou o Penafiel, que me deu umas saudades monumentais. Você chegou aí no Penafiel? Cheguei aí. Cheguei aí pelo seguinte, na época que eu trabalhava na DPZ, a gente atendia Souza Cruz. E tudo era perto de lá. Era perto, Era tudo. Penafiel maravilhoso. Mas outro dia eu estava escrevendo, não sei sobre o que, eu acho que era sobre esse restaurante no rooftop, como eles dizem. O Anselmo diria, o rooftop é o cacete. Né? Rooftop é o cacete. Mas aí me lembrei do Penafiel. Eu chego a citar o Penafiel. Você citou o Penafiel. Mas eu não cito essa história que eu me lembrei. Cheguei em algum momento a botar no rascunho, mas tirei. Eu uma vez fui lá com um publicitário, inclusive, e naquele ritual, a gente via a comida lá atrás, nas panelas. Lindo. Era lindo, mas era uma coisa sanitária. Hoje, inclusive, nesses tempos que a gente vive com esses cuidados todos, aquilo você ia lá atrás, olhava a panela, botava a cara ali dentro da panela, né, escolhia o prato. Você tinha uma vivência da cor, do cheiro, era sensacional. Mas depois a saúde pública impediu. Mas então aquilo era uma delícia monumental, né? Aquilo era altíssima gastronomia, mas não tinha ambiance da gastronomia do restaurante. Mas aí levei um amigo meu publicitário, comendo fartamente lá, adorando. Mas ele me disse, Joaquim, mas nunca ninguém saiu daqui para um motel. Porque não era um espaço de sedução, não era um espaço em que você convidava uma moça, vamos lá almoçar, não. Porque não tinha sedução, não tinha carisma dessa aproximação de romance. Era comida para quem gosta de comida. É verdade. O Rio de Janeiro, é curioso, né? Eu que nasci em São Paulo, mas adoro o Rio, e conheço bem, eu tenho uma tese que se come tão bem no Rio quanto se come em São Paulo. São Paulo só tem uma quantidade maior de restaurantes, mas como você não vai em 300 restaurantes por mês, tem lugares excepcionais aqui no Rio de Janeiro. Tem lugares, inclusive tem um folclore, né? Tem um restaurante que eu gosto muito, você vai lembrar do velho Monte Carlo, na do Vivier, Sim. Em frente ao antigo Beco das Garrafas. Anos atrás, alguns garçons que eram do Monte Carlo montaram um restaurante lá perto, que é feio, é o melhor restaurante feio do mundo, o Damit. Mas a comida é excepcional. E o Rio tem muito disso. Ontem foi muito curioso que o Ricardinho Freire esteve aqui e chegou, me trouxe empadinhas do Caranguejo. Caranguejo, outro que sobrevive galhardamente. Boas empadinhas também. Em Copacabana, né? Mas tem muita coisa, né? Aquele 28 que tinha ali atrás da Central do Brasil também tinha muito. Eu frequentava aquilo no tempo que eles colocavam serragem, né, como limpeza, né? Jogavam serragem para limpar. Eu tenho um passado também, o meu pai era dono de armazém. Era armazém, mercearia, e a outra metade era bar. Então,
eu vi. E depois ele teve um botequim no centro do Rio, em frente à Assembleia Legislativa, onde ele vendia essas coisas de ovo colorido, moela, entendeu? Então, isso aí está lá no meu passado. No é gozado, meu porque DNA. moela e coraçãozinho era produto de balcão nos grandes botequins. Como os espanhóis têm a história do comer de tapas, que é isso, a comida de botequim. E brilhante, né? Teve casos mesmo recentes aqui no Rio, vocês, os dois paulistas aí que foram ontem para o Bracarense, teve um período que tinha Bracarense e 3 quarteirões depois Chico e Elaide. Tudo muito bom, né? Então essa gastronomia ficou muito gourmetizada, né? O famoso É uma coisa que eu não gourmetizado. aguento mais, e eu, por circunstâncias de vida, até frequentei alguns e tal. Restaurantes que têm muita explicação sobre o prato, eu não suporto mais. Sabe, quando o discurso fica mais importante que a comida, é muito chato, né? E esses restaurantes perderam muito, né? No centro, o Sentaí, que era um outro restaurante importante, né? E a primeira vez que eu fui no Sentaí, juro, era o rei da lagosta, né? Mas era uma lagosta, um preço bom. Ele ainda tinha um terreno, um quintal, onde, nesse primeiro dia que eu fui, tinha 2 tartarugas transando, juro. Que maravilha! Juro, transando ali, tinha um tanque, e o dono era um português, assim, muito gordo, com a camisa toda aberta, né? E era um restaurante dos militares ali do Primeiro Exército, que ficava ali atrás. E depois isso vai se elitizando, isso vai repercutindo na imprensa. Nós fazemos também esse malefício, né? E o olho vai crescendo, e o Sentaí depois virou, e acho que continua aberto, uma coisa careta, ruim, uma lagosta seca e caríssima. Você sabe que tem um folclore, você já deve ter visto isso, no caranguejo. Eles de vez em quando, eu acho que é de propósito, eles soltam um caranguejo vivo andando lá dentro, para mostrar que... Continua a raiz, né? É muito engraçado. Ainda era mais raiz, você lembra no tempo que tinha as gaiolas com caranguejo na calçada? Sim. Ficava aquelas gaiolas, era um espetáculo dantesco. Não, e são lugares que têm muita história. Por exemplo, o Salete, que eu citei, além da empadinha maravilhosa, do arroz de camarão, que é uma loucura, ele fica numa rua onde Tim Maia, Jorge Ben, Erasmo Carlos e Roberto Carlos se conheceram. Ou seja, é muito, né? Ou seja, aquilo ali tem um potencial para ter ônibus de turista o dia inteiro. Né? Sem dúvida. Desovando gente para comer a empada, para ver onde esses caras tinham se isso não foi feito, não se preservou. Camiseta, uma maneira de dar um emprego e dar um fluxo econômico, que, no entanto, feito a Bossa Nova, né? É inacreditável. Não, uma loucura. Cidade que inventou a Bossa Nova. Pois bem, olha, tem mais lugares sobre a Bossa Nova, de preservação da Bossa Nova, em Tóquio do que no Rio de Janeiro. Eu, quando fui ver o Corinthians lá em Tóquio, o que eu ouvi de Bossa Nova foi uma grandeza. O meu querido amigo Marcos Valle tem um público em Tóquio. Aliás, o Marcos é interessante pelo seguinte, né? Ele é eternamente jovem e antenado com jovem. Outro dia o Marcos esteve comigo lá em Londres, ele já tinha feito o Ronnie Scott, que é um lugar de música da pesada e tal, mas tem um outro lugar que também é jazzístico e que é só frequentado por ingleses, inclusive muito inglês negro, chiques pra cacete e tal. E eu fui ver o Marcos lá, e o Marcos arrebenta, porque ele vai desde a Bossa Nova, a origem dele, até a música eletrônica, sem perder o samba. Isso. É muito, muito forte.